tarde, boa tarde. Boa tarde. Hoje, se vocês vão permitir, eu vou apresentar para vocês um personagem interessante. Inclusive, eu acho que é parente. Parente nosso? Sim, o seu, Ginete. Por conseguinte, meu também, já que você é minha prima. Se vocês vão permitir, e a dona Gina que está aqui também, somos parentes, mais ou menos, né? Eu vou falar para vocês hoje de um homem de sucesso e de uma mulher de sucesso, para a gente saber como administrar e trabalhar o sucesso. Esse homem, eu já vou falar para vocês direto, é Yaakov Avinu. Eu faço uma pequena... Alors, c'est pour ça, alors j'ai pas menti. Tu as dit ma cousine, toi et moi. Donc voilà, c'est ça, on est tous. Mas eu vou trazer uma visão interessante sobre esse personagem. Como que ele fez para administrar esse sucesso que perdura até hoje. E nós vamos entender as dificuldades e os obstáculos, para vocês saberem. Eu faço uma frase de efeito só para vocês entenderem antes da gente entender bem. A maioria das pessoas acham que o sucesso é medido pela conta bancária ou pelos números de zeros que tem depois do 1. Muita gente fala que é isso. Como? Influi, ajuda, mas não é o sucesso. Ajuda um certo conforto, mas o verdadeiro sucesso, só para você saber, é medido pelos obstáculos que você consegue superar. Em função que você tem os obstáculos e que você consegue superar, aí sim você chega a uma vida que é gratificante, em que você sente que você viveu e que você sabe por quê. Eu faço um pequeno resumo para vocês entenderem bem. Deus criou o mundo e rapidamente ele vai escolher um personagem, que é o personagem principal, que vai ser o personagem que vai criar o povo judeu. E ele se chama Abraham Avinu. Abraham Avinu, ele vinha de uma família de idólatras. O pai dele chamava Terah. E ele tinha uma loja de ídolos. Uma loja de Terah. O pai de Abraham Avinu, ele vendia ídolos. Você entrava lá, ídolos, estatuetas, tudo. Não tinha loja. Era loja, sim, senhora. Loja assim, aberta na rua, no Shuk. No Shuk. Na época tinha loja? Claro que tinha loja, por que não? Podiam ser tendas. E tinha máquina registratora lá, você fazia fila para comprar. Só para a senhora saber. Aí, Abraham Avinu, ele sozinho conseguiu conceber que esse mundo, não é possível que ele foi criado sozinho. Não é possível. E ele entendeu que tem um Criador, que esse Criador é Hashem, e que em função disso daqui, tudo vai acontecer. Desculpa, Abraham Avinu, como ele sentiu que muito tinha bem. alguma coisa... Isso que eu quero. Olha, a senhora fez, sinceramente, uma das perguntas mais importantes que existe. Efetivamente, como que Abraham Avinu, ele pensou que sim, que Deus, porque ele foi um homem honesto. Na época, todo mundo era de uma certa maneira. Eles idolatravam, pensavam que o sol tinha uma força, que o mar tinha força. E Abraham Avinu, ele foi muito mais além. E ele foi pensando, mas quem então que criou o sol? E quem vai criar o mar, o vento? E ele foi indo a um certo nível em que ele pensou sim, escutem bem, que sim, o mundo foi criado por um Deus, por um ser superior. Mas agora escutem bem, isso outras pessoas já chegaram a pensar, inclusive o próprio Noé. Noé sabia que existia Deus, e outras pessoas também. O que sim Abraham inovou
é que com a mente dele, ele entendeu que não poderia ter nada. Quer dizer que Deus criou o mundo do nada. Isto é a coisa mais difícil de ser racionalizado. Você raciocinar isso é muito difícil. E ele entendeu. E isto é a teoria, para vocês saberem, que do nada foi criado o mundo. É a teoria do Big Bang, só para vocês saberem. Do pontinho que está na letra do Bereshit. Tudo isso daqui aconteceu. Mas Abraham Avinu, ele tinha então uma descendência, ele é filho de idolatras. Então vai ter que se purificar esta raiz. E ele, Abraham Avinu, vai ter 2 filhos. Um vai ser Yitzhak e outro Ismael. E na realidade aqui já vai ter uma divisão, uma purificação praticamente do que vai ser, quem vai ser aquele que vai gerar para criar o povo de Israel, que vai carregar a alma divina. Yitzhak, ele vai ter 2 filhos. Vai ter Yaakov e vai ter Esav. E aí novamente vamos ter uma divisão e uma purificação que vai acontecer. E finalmente, Yaakov, ele vai ter 12 filhos. E a história desses 12 filhos não é fácil, porque eles não estavam bem. Não foi uma família no início pronta para receber toda essa importância e essa carga de sucesso que hoje nós estamos aqui. E é isso que eu vou contar para você, como que este homem de sucesso, com mulheres de sucesso, desculpa, intervenção providencial. Je gosto de hebraico, né? Elle n'est pas ici. Je sais, c'est pour ça que je parle en hébreu. Escutem bem. Aqui nós vamos ter que entender por que e como Yaakov, com os sócios, que vão ser as mulheres deles, conseguiram fazer que finalmente uma coisa que parecia difícil vai ser uma coisa de sucesso. Primeira coisa que nós temos que entender: quais foram os ingredientes para que ele tenha sucesso? Uma das primeiras coisas que nós vamos falar hoje de meta, de paciência, de sonho, de consolo, vamos falar de Hashem e vamos entender o que são esses pontos que estão aqui, que já vamos estar explicando. Chega Yaakov Avinu na essência, quando ele é formado pelos 2 grandes, que vai ser Abraham e Yitzhak. Yitzhak vai ter uma mulher que chama-se Rivka, e quando Rivka vai ter os filhos, ela tem dentro dela gêmeos. Ela tem dentro dela gêmeos e ela não sabe ainda que são gêmeos, e ela percebe que se for um só homem, um só filho, é um grande problema. Esse filho pode ser esquizofrênico. Ele não vai ter uma meta precisa. Ele vai estar aqui e ali, ele vai estar em cima do muro. Finalmente vão nascer 2 e ela se tranquiliza. E aí sim ela percebe que um vai ser de um jeito e o outro vai ser do outro jeito, mas os 2 vão ser íntegros. Até os 15 anos não se sabia que Esav ia ser realmente um rachá, um malvado, para vocês saberem. Primeira coisa para você ter sucesso é ter metas precisas. O que eu quero da minha vida? E para vocês entenderem bem isso, eu conto a história que eu gosto muito de contar do professor na classe. Tinha um professor que estava na classe e ele pega de repente um vaso e ele coloca umas pedras grandes, e as pedras grandes estão lotando o vaso inteiro. E aí ele pergunta: o vaso está cheio ou não está cheio? E os alunos falam que estão cheios. Ele pega o que? Pedregulhos, e coloca entre as pedras grandes, e aí os pedregulhos enchem o vaso. E aí ele pergunta novamente: está cheio ou não está cheio? Não. E aí não estava ainda cheio. Ele pega a areia que vai entre os pedregulhos, entre as pedras grandes, e aí sim cobre todo o vaso, todinho. E ele pergunta novamente, e algumas pessoas sim, não. Finalmente ele vai pegar
Água. E a água vai ir entre a areia, entre o pedregulho, entre as pedras grandes, e aí sim vai encher. E daqui nós aprendemos a coisa mais importante. O que é? O que a gente aprende com isso? A senhora tem alguma ideia? A senhora tem alguma ideia? Não é? Que precisa de muitos elementos. Seria fantástico, seria uma coisa muito boa. Senhora, duas intervenções muito boas. Seria fantástico, mas o professor resolveu falar outra coisa. Falou assim, o quê? Não, senhora. Escutem bem. O professor deu a chave. Falou, tudo que vocês vão falar é importante. Mas saibam vocês que se vocês não colocam as pedras grandes primeiros, nunca mais elas vão poder entrar. Família. Se você na tua vida não colocar as pedras grandes, o que realmente é importante, halas, nunca mais vai poder entrar. Então, saber quais são as pedras grandes, em qualquer momento da nossa vida, saber o que é importante, é a coisa mais importante que é. Então, às vezes, você fala, não, mas isso é importante? É uma pedra grande? É. Se é pedra grande, você tem que mudar a tua vida para que essa pedra grande aconteça. Por exemplo, uma pessoa que quer ter uns filhos, que vão seguir a tradição e, digamos, vão continuar, talvez, respeitando o kasher e Shabbat, se ela ir morar em São João do Chororó, não vai ser possível ela poder ir lá, porque ela não tem nada. Como é que vai comer kasher? Tem que vir morar perto de um local. Está aqui, está nos jardins, está em outro lugar, mas tem que estar com uma comunidade que vai fazer com essa pessoa estar aqui. Meta! E sim, ele fez isso. Yaakov, em função da mãe dele, ele vai ter uma meta e ele logo vai aparecer que ele vai ser um homem que vai estudar a Torá. Como? Vai focar nesse tema. Não só ele vai focar nesse tema, quando ele vai acontecer que ele vai brigar com o irmão dele. O irmão dele vai ser o grande inimigo. O irmão dele representa na realidade o nosso maior inimigo hoje. Ele vai ter que fugir da casa dele porque o irmão, aconteceu que vai ter uma brahá que o pai vai dar e a mãe Rivka vai falar, escuta, vai pegar a brahá no lugar do teu irmão, vai pegar a bênção no lugar do teu irmão. E ele foi, e aí chegou Esav logo depois e falou, você não vai me dar uma bênção, pai? Ele falou, não, eu já dei. Então quem que é? Ele viu que Yaakov, entre aspas, roubou a bênção de Esav. E ele falou, eu vou matar meu irmão. Esav falou, eu vou matar meu irmão. Ele então vai ter que sair da casa dele. Ele vai sair da casa dele e ele é mandado na casa da tia, do tio, que é Labão. Só que está escrito assim, escutem bem, que ele saiu da onde que ele estava e ele foi para Haran e falou que de repente ele dormiu. E se a gente contar os anos do momento que ele vai conhecer a sua futura esposa, que vai ser Rachel e Leá, faltam 14 anos. Faltam 14 anos. Durante 14 anos, ele estava lá, ele foi estudar numa yeshiva de Shem Vaever, que são o filho de Noah e o bisneto de Noah, que é Ever. Shem é o filho de Noah, daí que vem a palavra semita. A palavra semita porque Noah tinha 3 filhos, Shem, Yafet e Ham. Shem é os semitas. Quem é antissemita é anti-filhos de Shem, que é filho de Noah. E estudaram a Torá. E ele ficou lá estudando 14 anos. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque está escrito que ele chegou no caminho e dormiu. E dormiu. Daí nossos sábios entendem que só aí ele dormiu. Só aí ele dormiu. Ele ficou 14 anos na yeshiva sem dormir.
Sem dormir, c'est pas possible, n'est-ce pas, Madame Rinamé? Oui, je vais vous prouver que c'est possible. Je vais vous prouver. Écoutez-moi. Claro que ele ficou estudando 14 anos. E quando falam que ele não dormiu, não é que ele não dormiu. Mas ele, sim, não se deitou. Ele ficou estudando sentado, talvez cochilava, talvez não cochilava. Mas sim, estudou 14 anos. E a prova é genial. Ele, quando ele vai acordar, ele vai dormir. Ele vai acordar, ele tinha colocado algumas pedras na cabeça. E quando ele levanta, na verdade ele pegou 12 pedras. Quando ele levanta, está escrito que ele pegou a pedra. E sobre essa pedra, ele jogou azeite. Jogou azeite na pedra. E a pergunta é, Madame Tune, da onde que ele pegou o azeite? Como é? Ele foi no supercar e comprou, qual o problema? Foi no supercar, comprou, no Impag, qual o problema? Aonde que ele vai pegar o azeite? Deve ser que tem um milagre. Não tem milagre. Vou explicar bem. Ele, na realidade, de onde que ele tinha azeite? Dona Gina? A senhora não sabe, mas falou bem. Claro que ele tinha azeite, mas vamos ver da onde. Saibam vocês que durante que ele estava 14 anos na Yeshiva, ele precisava de noite estudar também. E está escrito que ele vai atravessar o rio, ele vai atravessar o rio com seu makli, com seu bastão. Ele, na realidade, ele tinha um bastão. É a única coisa que tinha sobrado, porque ele foi roubado com tudo que ele tinha. E esse bastão era oco. Esse bastão era oco e dentro dele tinha azeite. O azeite que ele usava para poder estudar de noite 14 anos na Yeshiva de Shevaim. Escuta bem, é muito importante que eu vou falar agora. Quando ele vai acordar e ele vê que esse lugar é o lugar onde vai ser o Beit HaMikdash, ele fala, esse lugar é sagrado, eu preciso fazer alguma coisa. E ele resolve dar a única coisa que ele tinha. Ele fala, Hashem, a única coisa que eu tenho é um azeite que eu usei para estudar durante 14 anos. Eu vou dar e vou colocar em cima dessa pedra. Por isso que tudo que nós fazemos hoje é com azeite que você faz, vai acender as luzes de Shabbat, as velas de Shabbat, vai acender as velas de Hanukkah. Tudo baseado nesse azeite que Yaakov deu. A coisa mais importante, o estudo de 14 anos baseado em noite sobre esse azeite. Ele, para ter sucesso, foi estudar a matéria. Ficou 14 anos entendendo o que é isso. Entendendo. Vocês sabem que o Rav Sitrik, ele fala uma frase genial. Ele fala que tem várias empresas que têm muito sucesso, mas ele afirma: o judaísmo é a única instituição no mundo que está à beira da falência há mais de 3.500 anos e que está cada vez melhor. Você vê, se você vai na Mekor Haim, na Bet Yaakov, só tem gente pedindo dinheiro, ninguém tem dinheiro para nada, nada. Eu preciso de dinheiro para isso, e cada vez abre mais uma yeshiva, abre mais uma sinagoga, é uma coisa incrível. Essa instituição, ela é de sucesso. E ele, Yaakov, aprendeu isso, ensinou para a gente. E agora é que ele vai mostrar como é que ele vai ter sucesso. Ele estudou, ele vai dormir, vai ter um sonho. Ele vai ter um sonho de uma escada, onde que tem anjos que sobem e descem. O fato que ele sonhou com a escada ensina algumas coisas para a gente. O que nós podemos aprender de uma escada, de um sonho de uma escada? Primeiro, o próprio sonho. Você tem que ter sonho na tua vida. Você tem que ser uma pessoa que o tempo todo está sonhando, está realmente fazendo as coisas. E tem uma frase que eu quero falar para vocês, que vai acontecer com Yaakov. Para Yaakov, o mais importante não vai ser o que ele faz, mas com quem ele faz. Ele vai escolher as pessoas, os relacionamentos que vão ser importantes na vida dele. As mulheres
depois os filhos, como é que eles vão ser formados. O mais importante não é o que você faz, mas com quem você faz. Aprenda a criar relacionamentos fortes. Aprenda a regar uma amizade, a bancar uma amizade. Está escrito: Aselecharav vekonelecha haver. Escolha um rabino, mas adquire um amigo. Adquire. Compra. Quer dizer que você, na tua vida, o mais importante vai ser os relacionamentos que você vai ter. Fizeram uma pesquisa com pessoas que foram acompanhadas durante 20 anos. Elas tinham entre 50 e 60 anos e foram acompanhadas durante 25 anos. Para ver qual que era o sucesso que eles tinham. Depois dos 20, 25 anos, 90% afirmaram que o mais importante não é o que eles fizeram ou o que eles ganharam, mas o relacionamento que eles conseguiram construir. Isto é o que Yaakov vem ensinar para a gente. No sonho da escada, a escada tem uma característica, ela tem uns limites. Ou seja, escuta, você pode sonhar, mas não voa muito longe. Fica dentro do esquadro. E a escada, ela tem outra característica, é que ela tem degraus. Você tem que aprender a fazer as coisas step by step. Mas subindo. Sabe subindo como? A senhora conhece os jardins ou não? Conhece? Que rua a senhora conhece? A Casa Blanca, a Alameda Casa Branca, conhece ou não? A Alameda Casa Branca é subida íngreme. Você tem que imaginar que na tua vida você está na Alameda Casa Branca. Como sempre subindo, vamos ver quase. Melhor, eu vou falar. Sim, mas eu vou explicar melhor. C'est très joli. Eu vou explicar como eu vou explicar melhor. Você tem que imaginar que você está subindo a Alameda Casa Branca de carro, nem que seja um Fusca, sem freio. E aí, como é que eu posso subir a Alameda Casa Branca sem freio? Devagar, sem correr. Só uma coisa, eu não posso parar. Se eu paro, sem freio, eu vou para baixo. Então eu sou obrigado a acelerar o tempo todo. Eu sou obrigado a acelerar, nem que seja pouquinho, mas o tempo todo. E aí, ele vai sonhar e ele vai chegar na casa do seu futuro sogro, que é seu tio. Ele vai ser enganado, porque ele vai trabalhar 7 anos por a filha dele, que é Rachel, que é a mais nova. E na hora H, ele vai receber a outra que é Leá. Mas tem uma frase que ele fala, que eu acho que é a maior declaração de amor que um homem já deve ter feito para uma mulher. Se vocês tiverem outra melhor, que foram faladas por vossos maridos, ou assim, vocês me falam, porque até agora eu registrei praticamente todos e não teve. Sabe o que ele falou? Sabe isso que ele ha dito? Tu ne regardes comme ça. Ele falou assim: os 7 anos passaram como se fossem poucos dias, tanto que ele a amava. Uau! Uau! C'est quelque chose, uau! Você sabe que ele jurou 7 dias, 7 anos, tanto que ele a amava. Quando você faz as coisas com amor, as coisas passam a ter outro significado, passam a dar uma força e uma energia que você não sabia que existia. Você passa a fazer as coisas com entusiasmo, com alegria, esperando o que vai acontecer. É uma das condições sine qua non, importantíssima para que você possa ter sucesso. To love, porque você se dá e vai. E ele, nessa primeira noite, ele vai ser enganado e nós vamos ter uma mulher. Nós vamos ter uma mulher que ela se chama Rachel. Ele com Rachel combinaram uns sinais. Porque ele conhecia o sogro dele era o chefe da máfia. Vocês têm entendido? Por isso que o pai mandou ele lá no chefe da máfia? Sim, porque eu vou te falar um negócio, a sua pergunta é muito boa. Como é que ele chamava esse chefe da máfia? Lavan. Lavan.
Lavan. O que quer dizer Lavan? Branco. Branco. Lavan tinha o potencial de ser um gênio. Lavan branco, ele tinha esse potencial. Claro que ele acabou sendo mafioso e cada um vai ter o livramento dele, mas sim, o mais importante era que a característica e o potencial da menina, que vai ser Rachel, nós vamos entender ela agora. Esse. E nós vamos prosseguir porque nós vamos ter um problema interessantíssimo. Nós vamos ter que ele está saindo e ele foi enganado, e ele combinou um acordo com Rachel, e Rachel vai dar a dica qualquer para que a irmã não se envergonhe, tá certo? E a irmã não vai se envergonhar, e no dia seguinte Jacob vai ficar bravo, e chega aí Lavan e fala, aqui não se dá a pequena antes da grande. Opa. Ninguém casava a menina. Por isso que até hoje, se há uma menina maior não casada, tem que pedir licença. Verdade? Você tem que pedir licença. Tu sabe isso? Você tem que pedir licença para a irmã maior. Você tem que pedir, é uma obrigação. Se ela não aceitar... É um problema. É baiá. Estou falando sério. Não é, as coisas não são assim. Não é brincadeira aqui. É baiá. Que de Lavan daqui a gente aprende. E ele deu. E em função disso nós achamos e temos certeza que Rachel foi uma heroína. Mas nós vamos entender daqui a pouco outra coisa. Só que eu não vou pular para poder seguir historicamente o que aconteceu. E está lá e ele começa a ter, eles têm 4 filhos, Leá vai ter 4 filhos, depois nós temos as outras 2 amas, que é Bilhá e Zilpá, que são as escravas, vão também 2 filhos cada um, e finalmente nós vamos ter em que a única que ainda não tem filho, quem é? É Rachel. Rachel não tem filhos, e finalmente vai nascer Yosef, um filho que vai nascer, e vai nascer esse filho Yosef. Esse filho nasce, e aí nós temos um grande perigo, que começa a atacar esse homem de sucesso. Da mesma maneira que desde os primórdios, quando Deus criou o mundo, teve Caim e Hevel que brigaram. Da mesma maneira que Noah e toda a outra geração brigou. Da mesma maneira que com Abraham ele brigou com os irmãos dele, com o pai dele. Da mesma maneira que Isaac vai brigar com Ismael. Da mesma maneira que Jacó vai brigar com Esav. É óbvio. Sempre tem briga. Sempre tem briga. É óbvio que aqui também deve haver uma briga. E aí 10 irmãos resolvem expulsar e matar um irmão que se chama Yosef. Nós temos nessa história de sucesso, de repente, um problema grave, uma crise gravíssima para o sucesso deste homem e deste povo. Nós temos isso, Yosef vai sim ser vendido, ele vai ficar desolado em função disso daqui, Yaakov, mas nós precisamos entender o que está acontecendo ainda na família. Nós vimos que os homens brigaram. E as mulheres? Será que brigaram ou será que não brigaram? Aparentemente a gente não está vendo. Até que um dia, e isso eu pessoalmente, eu vibrei quando eu aprendi essa explicação, tinha uma coisa que eu não entendia na Torá. De repente na Torá fala que nasce um menino, outro menino, 4 meninos, 6 meninos, 8 meninos, e de repente fala que um dia Reuven, que é o Behor, o primogênito de Leá, ele chega dos campos com uma coisa que a gente chama Dudaim. Ele chega com flores. E aí tem uma cena que é a seguinte: ele chega com flores
E Rachel ainda não tem filhos. Mas Yaakov preferia ficar com Rachel do que com Leá. Ele tinha a cama dele na tenda de Rachel. Nesse momento, Rachel, que ela vê o menino, você sabe que o menino o tempo todo ele recebe, uma criança o tempo todo recebe, até que um dia, de repente essa criança cresce e pela primeira vez talvez ela passe a dar alguma coisa para a mãe. Esse dia chegou para Reuven, esse dia que ele recebeu o tempo todo, de repente ele vai falar: eu vou dar alguma coisa para minha mãe. E ele pega umas flores e vai dar para Leá, sua mãe. Quando Rachel vê isso, e ela fala: uau, eu não tenho filhos, mas talvez eu podia participar um pouco dessa alegria de ter uma parte do que um filho traz para sua mãe pela primeira vez de volta, aquele que sempre recebeu. E ela chega e fala para Leá: você pode me dar esses dudaim, essas flores? E aqui eu quero atenção absoluta e máxima. Nós vamos ter uma coisa que se chama The Turning Point, o ponto da virada, que é uma coisa realmente extraordinária. Nesse momento chega Leá e fala para a sua irmã: o quê? Não basta que você pega meu homem e você quer ainda pegar minhas flores? E nesta hora... Ela é ruim, porque a irmã deu não para ela casar com o homem que ela gostava. Nesta hora, eu quero que vocês entendam, as coisas são profundas. Nesta hora, Rachel dá uma resposta que não dá para entender e fala assim: sabe o quê? Pega então o meu marido e hoje eu vou ficar com as flores. Eu nunca entendi isso. Vocês conseguem entender isso? Por flores, pegar o marido ou não? E agora eu vou explicar o profundo deste momento. Sentimento. Eu vou explicar bem, Dona. Rachel, vocês concordam comigo que ela se sentia prejudicada? Porque roubaram ela na primeira noite, e ela não tem filhos, e Leá tem filhos. Realmente ela se sente prejudicada. E ela fala: eu quero um pouquinho dos dudaim. Parece uma coisa tão, sabe, tão simples, uma coitada. E aí chega Leá e fala: o quê? Não basta você pegar meu homem, você ainda quer minhas flores? Neste momento, Rachel, que até agora se sentia prejudicada, ela acordou. Escuta isso, Rafa, porque vale a pena. Ela acordou e ela sentiu, ela falou assim: sabe o quê? Eu pensava que eu era prejudicada, mas agora eu sei, quem está realmente sofrendo é Leá. Uau! É Leá. Então sabem o quê? Eu, naquele dia que eu dei os sinais para ela, eu dei, mas eu não fiquei contente de dar. Hoje eu vou dar de verdade, eu vou abrir mão do que é meu e vou dar para minha irmã. E aí ela fala: eu vou ficar com os dudaim, vou ficar com as flores, mas sim, hoje eu te dou ele de verdade, você vai ter ele. E pela primeira vez, uma mulher que se acha que está totalmente ruim e baixo, ela passa a dar. E isso vai ser o turning point, que essa família vai começar a se unir. Pode ir. Já valeu. Ela, neste momento, vamos começar a ter uma união em que, em vez que cada um pense por si, vão começar a pensar numa família. Rachel, ela percebeu: uau, eu só pensava em mim, mas olha, ela está sofrendo de verdade. E ela deu de verdade esse momento. E aí, vocês vão entender. Sabe que tem uma música que fala que Rachel está chorando, e aí ela fala assim: Yesh sahar lepulater. Você vai ter recompensa sobre o que você faz. Se a gente escutar isso melhor, nesta noite que Yaakov foi com Leá, vai nascer um filho. Sabe como é que chama? Vai nascer um filho Para Leá. para Leá. E esse filho se chama Issachar. Yesh Sahar quer dizer: você vai ter recompensa.
mas são as mesmas letras que Issachar. Quer dizer que neste dia, ela sim vai conceber. E essas duas mulheres, que eram rivais totais, vão passar a ser sócias na construção desse sucesso. Qual vai ser a prova? Vai ser a prova que logo depois ele vai nascer Yosef. Yosef vai nascer, e aí, na realidade, temos duas mulheres que têm 2 filhos, duas que têm 2 filhos, ela só tem um, e temos 6 homens. E fica grávida Leá, que tem 6 filhos. Se nascer um menino, ela vai ter 7, vai ter 2 para Bilhá, 2 para Zilpá, e um só filho para Rachel. E Leá fala: isso não é justo. E pela primeira vez, Leá, que era uma das mulheres que tinha os olhos chorando, porque ela não queria casar com Esav, ela estava destinada para Esav, ela começou a rezar, chorando: por favor, que este filho não seja um homem, porque se for homem, como que Rachel vai se dar? Ela vai conseguir. E ela vai rezar tanto que vai inverter, e esse filho vai ser uma mulher e vai ser Diná. Agora está sim feito a união entre as mulheres, em que Rachel abre mão dela e Leá reza por Rachel. Uau! Isso daqui vai conseguir começar a quebrar todos que estavam brigando antes. Nós vamos começar a ter uma família que um vai pensar sobre o outro. As mulheres conseguem se resolver e é um negócio genial. E aí, ele tem que sair da casa de Lavan, só tem um filho que ainda não nasceu, vai ser Binyamin, ele está com 11 filhos e uma filha que é Diná. E aí está escrito assim, que ele sai de Lavan, ele vai encontrar no caminho quem? O seu irmão Esav. E ele fala uma frase incrível. Ele sabe que Esav quer matá-lo. É grave. Então ele faz uma organização, ele separa os campos, 2 campos, e ele manda presentes para Esav, vai mandar 4 lotes de presentes para Esav, e ele fala uma frase. Essa frase eu quero que vocês lembrem dela. Ele fala assim: Hatzilenina miad ahi miad Esav. Me salva da mão do meu irmão, da mão de Esav. Qual que é a frase? Me salva da mão do meu irmão, da mão de Esav. Agora me fala uma coisa: quantos irmãos ele tem? Um só. Não tem. Por que precisa falar Hatzilenina miad ahi miad Esav? Tu as uma ideia, Daisy? Não. Tu as uma ideia? Você deve ter uma ideia, eu já expliquei uma vez. Você tem? Você é a resposta. Ah, então ótimo. Da maldade. Regarde, Tony, regarde. Da maldade do Islam. Como? Da maldade. Não, escuta bem. Essa frase vai chegar até hoje aqui, século 21, aqui em São Paulo, em todo o mundo. Hatzileni na miadahi miad Esav. O grande inimigo desse homem de sucesso, o grande inimigo do povo judeu, ele tem 2 formas de atacar a gente. Uma delas é ele sendo realmente Esav, que declara: eu vou te matar, eu vou te jogar no rio, eu vou te jogar no mar. Isso daqui é uma coisa clara, nós sabemos, vamos acabar, a solução final. Isso é um inimigo. Mas nós sabemos que tem um outro inimigo. Aquele que vem como seu irmão e fala: qual o problema? Estamos juntos. Vamos lá, vamos casar nossas filhas, nossos filhos com teus filhos. E aí, através do Ahi, através realmente do irmão, você acaba tendo um grande problema. E eu preciso chegar para vocês e eu conto para vocês o que está escrito aqui? Sol. Eu vou contar para vocês a grande aposta
que aconteceu com os elementos da natureza. Dois elementos da natureza resolveram fazer uma aposta. Era o sol e o vento. J'adore como les choses se font juste comme ça. Tu me sens, hein, surtout Entre o sol e o vento. E o sol e o vento fizeram uma aposta. Tinha um homem, eu sei, mais maintenant tu te tais. Devant tout le monde, j'ai dit à Ginette qu'elle se tait. Bon, écoutez bien. Tinha um homem que estava com seu casaco, ele estava aí, e de repente o sol e o vento fazem uma aposta. E o sol fala, sabe o que? Eu acho que eu consigo fazer ele tirar esse casaco. E o vento fala, muito melhor que você, eu vou conseguir fazer ele tirar o casaco. E os dois apostam, e apostam coisas altíssimas e fortes. E aí, então o vento fala, eu vou começar. E o vento começa, e o homem era um dia frio, chuvoso, e de repente o vento começa, e o homem está com o seu casaco, e o vento entra por aqui, e sai, levanta-se um casaco, levanta do outro casaco, e ele vai sair o casaco, ele segura o casaco, se abraça com o casaco, rola no chão, e vai indo, e o vento mais forte, é uma coisa muito forte, ele rola, e ele segura muito forte o casaco, Uau! Ele não consegue, o vento não consegue tirar o casaco do homem. E aí falou, então vai você agora, sol. E o sol vai, e ele começa os raios de sol com um calor agradável, com uma temperatura ambiente super prazerosa, e pouco a pouco ele sente que esse casaco está realmente sendo pesado para ele, e ele tira automaticamente o casaco de uma maneira inclusive prazerosa, e o sol consegue ganhar a aposta. Quando o teu inimigo vem como teu irmão, deixando você se sentir bem, deixando você se sentir por igual, querendo te mostrar que a cultura que existe é fantástica, que a tecnologia que eles têm é tão boa, vamos ser juntos, que nem aconteceu quando aconteceu há 70 anos atrás, nesse país que era um modelo de tecnologia e de moral, e que todo mundo queria se fundir com ele, e eles resolveram no momento fazer a seleção final. Você, cada vez que você se assimila, você está fazendo muito mais coisas prejudiciais para o judaísmo do que quando você tem um inimigo de frente que você conhece. O inimigo de frente, você se protege, você sabe. O outro é muito difícil. Por quê? Porque não, eles são tão bons. Maleshi. Isso que ele vem ensinar para a gente. Atzilenina miadahi miadesaf. E aí quando ele vai, e agora é um ponto importantíssimo, quando ele vai para encontrar Esav, antes de encontrar Esav, ele vai ficar sozinho. Yaakov vai ficar sozinho por um motivo ou por outro, e vai vir um anjo que vai vir brigar com ele. Este anjo é o anjo de Esav. Esse anjo é o anjo do Yetzer Hara, do mal. E eles vão brigar toda noite. Vocês conhecem a história? E tem uma briga. Mas por que ele chama anjo? Anjo não pode ser do mal. Sim, é um anjo do mal. Tem anjo do bem e anjo do mal. Sachez, je vais vous dire quelque chose. Tudo que Hashem cria, tudo é para o bem. Tudo, mesmo se você acha que é mal. Ele chama anjo do mal, mas o objetivo dele é que você vença ele. É isso. É sim, anjo. Então é um anjo do mal. E ele briga com Yaakov. E quem vai vencer a briga? Yaakov, mas o anjo, o que ele vai fazer com Yaakov? Vai o quê? Machucar ele aonde? Na coxa, no Gida Anashé. Que é por isso que a gente não come filé mignon hoje. Tá certo? Mas eu quero explicar para vocês um negócio genial. Ele está brigando então com quem? Com o anjo do mal, que é o Yetzer Hara. Ele tem alguns nomes, o Yetzer Hara. Ele chama-se Yetzer Hara, ele chama-se Malach HaMavet, o anjo da morte, ele chama-se Satan, ele se chama também, tem dois nomes. Quais são os dois outros, Chiné? Sabe sim. Quais são, Sofia? Quais são, dona Sibeli? Lama
e mahar. Eu trouxe ela no lama quer dizer, por quê? Cada vez que você faz uma pergunta, é o anjo. E mahar, sabe o que? Eu vou fazer isso amanhã, vou fazer isso amanhã. E ele ganha. Ele ganha a briga e o anjo fala uma coisa para ele. Saiba você que seu nome não vai ser mais Yaakov, vai ser o quê? Israel. Será que esse nome é um acaso? Será que Yaakov vira Israel por acaso? E só uma coisa que a gente viu aí, que nem a dona Tuna falou, que aconteceu? Aconteceu que o anjo conseguiu machucar ele na coxa. Então, primeiro eu dou a explicação do machucar na coxa, para depois falar que ele ganhou a guerra. O Rav Sitruk, ele fala que ele machucou ele na coxa, que é o lugar onde ficam os órgãos genitais masculinos. E é por isso que desde então o povo judeu manca, pelo fato desse grave perigo, Hatzileni nam yadahi yadesav, o fato das pessoas se assimilarem, que causa um grande problema. E agora eu falo, será que é um acaso que Yaakov virou Israel? Yaakov brigou com quem? Com o anjo. Com o anjo. Esse anjo ele se chama o Satan, certo? E eu vou falar para vocês, Yaakov, ele se escreve com Yud, Ain, Kuf e Bet. Se você pegar o Yud vale 10, o Ain vale 70, o Kuf vale 100, 180, com mais 2 do Bet dá 182, tá certo? Cada letra no judaísmo tem uma gemátria, tem um valor, sabia disso? 182. Aí nós temos a palavra Satan. A palavra Satan se escreve Shin, vous me suivez, Gina? Tet e Nun, que ça donne la valeur numérique 359, certo? Quando eu faço 182 mais 359, madame, ça fait 541. 541. Se eu pego a palavra, como é que ele vai se chamar, Yaakov? Israel. Se eu pego a palavra Israel, Yud vale 10, Shin vale 300, 310, Resh vale 200, 510, Aleph vale 1, 511 e Lamed vale 30, 541. Quando Yaakov vence o Satan, ele vira Israel porque ele conseguiu incorporar o Satan e vencê-lo. Por isso que o nome dele vai ser Israel. Israel pode ser lido também Shir El, o canto de Hashem. Nós somos representantes, embaixadores de Hashem aqui na terra porque nós somos filhos de Yaakov. Mas eu tenho um problema. O meu homem de sucesso, ele ainda não conseguiu fazer com que essa família seja unida. Nós temos um filho que se chama Yosef, que foi vendido. Ele foi vendido para o Egito. E os irmãos têm certeza que eles fizeram a coisa certa, porque eles sabem que eles tiraram também o lado ruim que existia, da mesma maneira que aconteceu com Ismael, da mesma maneira com Esav, eles acham que Yosef também tem que ser excluído. Está clara essa informação? Claro. Já comprei? Yosef por quê? Ele não tem para amar. Pour les frères, para os irmãos era, porque ele era bonito, ele tinha uma quetone para cima, ele tinha uma roupa diferente, eles tinham inveja do irmão. E isso daqui tem que ser solucionado. Até que este homem que foi vendido para o Egito vai virar vice-rei do Egito. E ele vai fazer com que os irmãos voltem. Os irmãos vão voltar para o Egito e ele não vai reconhecer ele vai reconhecer os irmãos não vão reconhecer ele. E ele vai trazer inclusive os outros Binyamin que tem que vir. E na frente de todo mundo ele vai fazer uma artimanha, ele vai jogar um copo, o copo dele que ele fazia, ele vai jogar na mochila de Binyamin e ele vai acusar Binyamin de roubo. E prende ele e fala: todos vocês vão ter que ir embora. E aí nós vamos ter um personagem, Yehudá. Yehudá
vai chegar e falar, de jeito nenhum, nós vamos levar o nosso irmão. E esse irmão Benjamim é o irmão de Yosef, pai e mãe, filho de Rachel. Benjamim nasceu quando Rachel morreu, pra vocês saberem. Rachel deu sua vida para Benjamim. Nasce quando ela morre quando ele nasce. E ele fala, eu não vou abrir mão de Benjamim. E nesse momento que Yosef testou seus irmãos para ver, uau, como assim? Eles tinham vendido um irmão que era Yosef, e agora estão defendendo o outro irmão que é Benjamim. Ele percebeu que chegou a hora de fazer a grande paz. E na frente de todo mundo ele fala, Ani Yosef, Aod Avi Hai, eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo. E como prova ele mostra o Brit Milá dele para ver que ele é realmente. E aí nesse momento eles fazem que já estão no processo de paz, e ela vai se concluir quando Yosef vai chegar e vai trazer o pai dele. O pai dele, eu quero que vocês entendam bem, ele era um homem de Torá, ele estudou Torá a vida toda. Só que quando Yosef teoricamente foi vendido, ele pensava que Yosef estava morto, e ele não conseguiu se consolar. No momento que ele ficou triste, a presença divina fugiu de Yaakov. Fugiu! 20 anos vai ficar sem. E ela só vai voltar, essa presença divina, quando ele vai descobrir que ele está vivo. Quer dizer, e escutem bem duas coisas que nós vamos aprender disso. E isto é o forte. Primeiro, ele não se consolou, mas Hashem deu um presente para a gente. Hashem deu um presente para o homem que se chama o consolo. Quando a pessoa perde um ente querido, passam-se umas etapas de 3 dias, 7 dias, 30 dias e 1 ano, e o luto acaba e a pessoa está consolada. Como é possível que Yaakov não foi consolado? Se a gente sabe que passam-se essas etapas de 1 ano, a pessoa se consola. A pessoa se consola só e somente só se efetivamente a pessoa faleceu. Mas se a pessoa não faleceu, como é que ele vai se consolar? Ele vai se consolar com uma pessoa que não faleceu? Por isso que ele não se consolava. Porque Yosef estava vivo. E daí nós aprendemos uma coisa genial. Aprendemos que nós todo ano, quando chega a data mais triste, que é Tisha B'Av, nossos rabinos, eles choram, eles não se consolam. Nós não estamos consolados pelo fato que perdemos o Bet HaMikdash. Isto é a maior prova que ele está vivo, e a qualquer momento ele chega, porque nós não consolamos. Se eu tivesse consolado, o que eu quero saber? É a prova que, como Yosef apareceu para Yaakov, o Bet HaMikdash aparece agora. Isso é um segundo ponto genial. Ele estudava Torá. Yaakov estudava Torá. Como é que é possível que a Shekinah foi embora? E daí nós aprendemos, muito mais forte que o próprio estudo da Torá, é a alegria que você tem no teu dia a dia. Sem alegria, mesmo com Torá, não tem presença divina. Só vai ter presença divina se a gente estiver alegre. Então agora, esse homem de sucesso, eu acabo com ele, e ele vai encontrar de novo o seu filho. E na hora que ele vai encontrar o seu filho, o filho vai abraçar ele, e ele vai ficar imóvel. Imóvel, Yaakov. E nesse momento ele vai lembrar tudo o que aconteceu com ele. Desde que ele nasceu, que ele teve meta, que ele ficou sem dormir 14 anos, que ele foi enganado por um, enganado por outro, Lavan o enganou, Esaú queria matar ele, e ele conseguiu fazer com que as mulheres sejam unidas, e que os filhos agora, 12 filhos completos, nesse momento, em vez de abraçar o filho dele, ele fala, Hashem, vou te agradecer, ele passa a falar o Shema, e ele virou o sucesso que nós somos os descendentes. Muito obrigado. Obrigado.